Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre a nova sequência invicta histórica do Internacional, a atuação do Grêmio contra o Palmeiras e os compromissos da seleção brasileira. Mas antes vou apresentar meus queridos amigos e colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena. E aí, gente, tudo bem? Olá, Lucas, Pedro, todos que estão nos acompanhando. Mais uma semana aí. Semana boa pro Inter, mais uma, né? 14º jogo aí sem derrota. Uma sequência que vai indo e o Inter vai demonstrando bom futebol. O Grêmio, por sua vez, continua numa estabilidade muito, muito clara e essa partida aí deu... Pelo menos tem uma notícia boa que o Marquezinho pode ser o goleiro titular para o ano que vem. Pelo menos, né, pelo que a gente viu nessa última partida, que foi contra um grande time, que é o Palmeiras. E aí, Pedro, e aí, Antônio, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom, mais do mesmo, o Inter segue voando e o Grêmio segue se afundando. Talvez a pior partida que o Grêmio tenha disputado nesse campeonato. O 1-0 é um placar enganoso, perto do que foi produzido pelas duas equipes, mas já a gente fala mais disso. Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica nesta quase próxima 1 hora de papo. Embaralhei tudo, mas deu para entender. Você pode assistir aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, ou no YouTube do Hat-Trick, youtube.com/hattrickoficial. Este também é o nosso Instagram, @hattrickoficial. Hoje nós vamos começar falando de Internacional, que venceu o Fluminense por 2-0 no Beira-Rio e quebrou o recorde de sequência invicta na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Agora, a marca da temporada de 2024, com 14 partidas sem perder. Antes, a marca era de 2022 do treinador Mano Menezes, que hoje, inclusive, né, treina o Fluminense. Deu um embate ali entre Inter e o ex-técnico, o Inter levou. Borré e Bruno Henrique marcaram os gols com 2 grandes assistências de Bernabé e o Inter segue em 5º lugar. Mas, como o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e o Flamengo segue em 4º, ele ganhou a Copa do Brasil, então, consequentemente, a vaga à Libertadores, o Inter falta pouco para se confirmar na Libertadores de 2025 pelo ranking do Brasileirão. Os 3 primeiros colocados, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, já estão confirmados, com 5 rodadas para o fim da competição. 14 partidas sem perder, Antônio Oliveira. E o Inter jogou contra o Fluminense mostrando que realmente é possível que fique, como tu falou no último episódio, sem perder até o fim do Campeonato Brasileiro, né? Se você assistiu o último episódio do Hat-Trick, não foi uma surpresa o que a gente viu dentro de campo, né? Eu cantei a pedra. Não, o time do Inter é um time que hoje joga um futebol muito bonito, um futebol muito prático. O Inter vai para ganhar o jogo, não importa como, se o gol vai ser de cabeça, se o gol vai ser de pênalti, se o gol vai ser passando a bola por toda a equipe, o Inter vai e ganha. Né? E isso é um mérito do Roger, mérito dos jogadores, mas muito em função da confiança. Poxa, os caras estão a 14 jogos sem perder, é muito mais fácil tu pegar a bola e sair driblando todo mundo assim do que quando tu não tá ganhando, né? Porque daí tu tem a confiança, tu tem aquela vontade assim, não, vamos atrás disso, a gente consegue, tem potencial e enfim. E o Inter mostra isso dentro de campo. Contra o Fluminense foi mais uma amostra. Acho que sim, tem condições de manter essa boa sequência até o fim do ano. Obviamente que tem confrontos difíceis, Flamengo, tem Fortaleza, tem Botafogo. Mas destaco principalmente o Flamengo. Acho que o confronto com o Botafogo lá no final do campeonato, talvez o Botafogo já seja até campeão. O jogo contra o Fortaleza aí, esquece, é do Inter. E o contra o Flamengo eu já acho que é mais complicadinho, assim. Mas acredito, acho que é possível ganhar. Embora tenha aquela velha máxima, né? Quanto mais tempo tu tá ganhando, mais perto da derrota tu tá. Então, enfim, também tem esse lado. Mas eu acho que dá, sim, pro Inter conseguir manter essa sequência, porque joga um futebol bem, bem sólido, assim, eu diria. Mesmo com o Flamengo perdendo mais jogadores, porque o Flamengo perdeu o Gabigol, Arrascaeta. Né? Arrascaeta. Sim, mas é que o time do Flamengo ainda é muito forte, né? O time do Flamengo, eu não sei como é que tá a questão de lesões. Se tem algum jogador que pode voltar, o Ciclo Luiz Araújo tá voltando, né? Então é um acréscimo interessante pro time. Mas ainda assim, o jogo é fora, né? Então tem mais esse adendo, né? O Flamengo agora, nesse fim de campeonato, dependendo de como o Botafogo vai se comportar,
pode ainda sonhar com o título, assim como o Inter também, é muito distante, mas não sei, vai que acontece alguma coisa. Né, o Botafogo empatou o último jogo, diminuiu a distância para o Palmeiras, vai que... Então, existe esse mundo que o Flamengo também entra com tudo no campeonato. Mas eu ainda considero, acho que o jogo mais complicado talvez dessa sequência seja, pelo menos hoje, olhando hoje, nas circunstâncias de hoje, o jogo contra o Flamengo. Mais um jogo de dominância do Internacional diante do Fluminense. Eu até comentava com os meus amigos gremistas, graças a Deus que o Inter demorou a acordar, porque se o Inter tivesse acordado 4, 5 rodadas antes, o Inter seria campeão brasileiro esse ano. Pelo momento, pelo futebol que demonstra dentro de campo, pela confiança que os jogadores estão. O momento do Inter é de quem está passando o carro, em quem aparecer na frente. E claro, não dos últimos jogos jogou um bom futebol, teve um grande embate contra o Flamengo, que talvez não tenha sido a vitória, mas o Inter produziu também para vencer. Também teve oportunidades do Flamengo para vencer o Inter, mas a comparação com o Flamengo é a seguinte: não importa quem o Inter tiver pela frente, o Inter está jogando da mesma forma, com a mesma confiança, e isso é a demonstração de um time bem treinado que está bem entrosado. Graças a Deus que esse time acordou umas 4, 5 rodadas depois, porque senão eu garanto para vocês que o Inter seria campeão brasileiro acordando 3, 4 rodadas antes. Tendo começado essa sequência antes, vencido os 4 jogos antecessores a esses 14, o Inter estaria com um objetivo maior no Campeonato Brasileiro. E vocês falaram de título, ainda vai sobrar para o Palmeiras esse título de Campeonato Brasileiro. Que não é o melhor futebol, tá? Apesar de muita gente dizer, inclusive, enfim, que o Palmeiras joga mais bonito, a gente tá vendo. O futebol mais bonito hoje é o do Botafogo, obviamente, o segundo é disparado do Inter. O Inter é o único time hoje que num enfrentamento 1 contra 1, assim, eu pelo menos vejo, podendo superar o Botafogo. Hoje, né? Claro, a temporada do Botafogo é 1000 vezes melhor que a do Inter. Mas no enfrentamento hoje, eu acho que é o único time que tem futebol jogado hoje para bater de frente com o Botafogo. Claro que o Palmeiras pode entrar em campo e ganhar, e jogar melhor, enfim, mas pelo que vem apresentando as duas equipes hoje, eu acho que o Inter é o time que poderia superar o Botafogo, mas, como o Lucas disse, muito triste para nós três, que o Inter, enfim, demorou para arrancar. Muito triste, Fico tão triste com o notícia dessa. Se o Fábio tivesse jogando, poderia ter sido diferente. Eu pergunto pela forma que os 2 gols aconteceram. Quer dizer, aquele segundo até me lembra um pouco, como a gente falou, não sei se foi no último ou no penúltimo episódio, o gol que o Fluminense fez no Inter, na Libertadores, que aconteceu e ninguém entendeu nada. Mas o primeiro gol, que foi o chutezinho ali do Borré. Eu acho que não mudaria. O Vitor Eudes, ele fez um bom primeiro tempo até, ele fez algumas defesas e talvez o Fábio não fizesse, então a gente não tem como saber. Mas o primeiro gol, sim, eu considero uma falha dele. Mas também não vou dizer que o Fábio defenderia, porque é uma falha que, cara, é aquela coisa assim, se o goleiro tá um centímetro pra frente naquele lance, ele toma o gol. Então se o Fábio também estivesse, ele também tomaria, sabe? É muito do momento que a bola desvia, pega todo mundo de surpresa. O segundo eu já coloco mais como falha da zaga. Eu acho que o goleiro poderia ter saído ali, beleza, mas eu acho que estava muito mais perto da zaga, acho que é do Manuel, se eu não me engano, de pegar e tirar a bola dali do que do próprio goleiro, sabe? Eu vi pelo menos mais falha da zaga, então não acho que o Fábio entrando mudaria nada, não. Eu acompanho, eu acho que no primeiro gol em específico eu tenho a impressão que ele acha que a bola vai para fora. Exato. E ele demora a reagir quando vê que a bola tá curvando em direção ao gol. E aí sim, já é tarde demais, mas poderia ocorrer com qualquer goleiro com o efeito que a bola pegou e com o posicionamento que ele tava. Então, não é inocentando ele falhou, mas poderia acontecer com qualquer goleiro, com o efeito que tomou a bola no desvio. O Atlético Mineiro não pode entrar nessa lista? Não. Não? De melhor futebol? Não, calma aí, cara. Talvez um terceiro lugar. Não. Eu não sei como o Atlético Mineiro foi parar nas 2 finais de Copa. Que o Atlético Mineiro o formato. Um individual. E o Atlético Mineiro tem um individual, né? O Hulk é muito bom, o Paulinho é muito bom, o Scarpa é um bom jogador, o time tem as peças, só que não joga um bom futebol. Tanto que no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que a gente vê, assim, aquela coisa da sequência, o Atlético não tem. Se o Atlético não ganha Libertadores, eles não vão para Libertadores do ano que vem, provavelmente. Assim, pra ter uma comparação, a campanha do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro é semelhante à do Grêmio,
que eu tô aqui toda semana chincalhando e o Atlético Mineiro tem um elenco bem melhor que o do Grêmio. Isso que eu ia falar. Então é o seguinte, o Atlético Mineiro chegou nas 2 finais de Copas, mas a gente olha os caminhos, a gente vê um grande jogo do Atlético Mineiro no ano inteiro, que foi um 3-0 no River Contra o Plate, River. que ok, um jogaço, a melhor partida disparada do Atlético Mineiro, mas depois disso, na Copa do Brasil passa por um Vasco aos trancos e barrancos, que se o Hulk não tira um gol espetacular da Cartola, a gente nem sabe se teria chego na final para jogar contra o Flamengo. Então, assim, futebol por futebol, o Atlético Mineiro não demonstrou para estar nesse patamar. Jogou uma grande partida no ano, e aí sim, contra o River na Arena MRV, aí fez um jogo de manual. De resto, muito pouco. E tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. A Arena MRV é essa que é um dos piores estádios do futebol brasileiro na atualidade. Vai ser interditado. Assim, ó, nunca fui, mas pelo amor de Deus, cara, é impraticável aquele gramado pelo que eu vejo nas imagens de relatos dos jogadores. E qual que é a influência do técnico, do Gabriel Milito? Ou nem é muito? Não, eu acho que... Eu não vou recordar agora quem tava antes dele. Se era eu vou o ver. Filipão. Eu acho que Acho que era o Filipão, Acho né? que Dá era uma o pesquisada Vou aí. pesquisar. Eu acho que a influência que ele tem é aquele... É uma coisa muito semelhante ao que o Diego Aguirre tinha no Inter, que é o time das Copas. É o time que entra numa decisão pra vencer o jogo, sabe? Era o Filipão. Era o Filipão, né? Ele entra... Claro, o trabalho dele é melhor que o do Filipão. Mas, assim, como eu falei, ele optou pelas Copas. A gente não consegue ver muito claro ainda o que o Gabriel Milito tem. Eu não gosto muito desse esquema com 3 zagueiros, né? Ainda mais onde ele recua o Batalha, que é um volante para jogar de zagueiro. Não sei se vale tanto a pena, assim. O Guilherme Arana tem jogado de ponta em alguns jogos. Mas tem dado certo nas Copas, que é o que o Atlético se propôs, né? O Atlético abriu mão no campeonato para jogar as Copas. Foi para a final de uma, tá na final de outra. Que é muito o que o Diego Aguirre fez, né? Na passagem dele no Inter, a primeira em 2015. O brasileiro esquece, ganha um jogo, perde 2, ganha um jogo, perde 2, empata 1, não sei o quê, e aí chega na Copa e ganha. E passa, e vai passando, e vai passando. A questão é, a chance hoje do Atlético ser campeão, ela é muito menor do que ela era há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás a gente também colocava o Botafogo como favorito, mas a gente falava, tem jogo. Agora... Muito pelo jeito que passou pelo River. Exato. Né? Agora a gente olha assim, poxa, tem jogo? Tem, mas... Aí tu vai ver que tem 40 mil torcedores do Botafogo compraram ingresso, tem 10 mil do Atlético. Nem a torcida tá tão, sabe? Então, eu acho que hoje o Atlético deveria pensar talvez com um carinho também no brasileiro, porque a tendência é que eles não vençam a Libertadores. E daí vai ter que focar no brasileiro, já tá bem atrás ali dos cabeças do campeonato. É interessante como reflete no torcedor a carência de títulos e decisões, né? O Botafogo tem uma torcida em parâmetro parecido com o Atlético Mineiro, mas a carência de ver o time jogar uma decisão faz com que tenha comprado o quádruplo dos ingressos que o torcedor do Atlético Mineiro. Da história do Botafogo. Né? É o maior jogo da história do time. Eles nunca chegaram numa final antes. Nunca chegaram. Mas é que é incomparável, né? A seca, digamos assim, mesmo que nem levasse em consideração agora quando o Hulk chegou e ganhou. E o Botafogo é um time que é carregado de... Pô, com todo respeito, carregado de desgraça, né, cara? Assim, o Botafogo, enquanto os times do arredor, do Rio, de São Paulo, de todo lugar ganhavam, eles não chegavam perto de nada. De nada, assim, o Botafogo caía, não chegava perto. O Botafogo, quando classificava para Libertadores, era, vencer um campeonato, sabe? Porque não chegava longe, agora tem essa oportunidade. Eu vi um tweet de um gremista esses dias que falava que torcer para um time do eixo deveria ser muito ruim, porque ele é gremista, e aí ele falou que só de ver um Colorado ganhando no Paroímpa já dava enjoo. Imagina tu torcer para algum clube do Rio de Janeiro ou de São Paulo que tu vê todo ano alguma coisa, alguém vai ganhar sem ser o estadual. Eu tava vendo um tweet também falando que ser vascaíno eu ia falar isso agora, pode ser a pior coisa da história nos últimos 10 anos. Porque o Vasco caiu pra 2ª divisão, viu o Flamengo ser bicampeão da Libertadores e ganhar tudo, viu o Fluminense, que não tinha nenhuma Libertadores, ser campeão da Libertadores, e agora em 2024 pode ver o único clube sem Libertadores no Rio também ser campeão da Libertadores. Então pensa o que tá passando na cabeça de um vascaíno. E o Vasco, que tem uma Libertadores, meio que se vangloriava, né? Vocês me zoam por causa do rebaixamento, eu tenho uma Libertadores. Agora parece que todo mundo no Rio de Janeiro vai ter. E até 2019 havia um empate entre Vasco e Flamengo no quesito. Tu vê, né? É complicado mesmo. Bom,
A gente vai voltar a falar do Inter no Brasileirão na semana que vem, porque o jogo acontece na próxima quinta-feira à noite. Mas eu acho interessante a gente falar sobre o calendário do futebol brasileiro de 2025. A CBF anunciou já, o Brasileirão vai começar no fim de março e vai terminar no dia 21 de dezembro. Os estaduais, né, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, começam na segunda semana de janeiro. O portal identificado com o Inter, Vozes do Gigante, divulgou que a ideia do Inter é usar o elenco sub-20, né? Não especificou se no campeonato inteiro, eu imagino que não, talvez ali no início, porque a pré-temporada dos clubes da Série A é muito menor, né? Os clubes da Série C para baixo do Rio Grande do Sul começam em novembro, começam em dezembro, né? 2 meses faz diferença, entrar no ritmo mesmo com a grande diferença na qualidade. O Inter não vai ter isso. Para, enfim, usar o elenco sub-20 no Campeonato Gaúcho e os atletas que não tiveram muita rodagem no profissional. Antônio, no último episódio tu falou que o Inter precisa ganhar o Campeonato Gaúcho. Tu acha isso do elenco sub-20, levando em conta essa questão da pré-temporada, uma boa ideia? Ou tu acha que é um tiro no pé? Depende de quando os jogadores eles saírem para férias. Eu entendo que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro agora, ele vai acabar, vocês sabem em que dia? É no início 8 de dezembro. de 8 de dezembro. E vai começar, dali 6 semanas E aí, começa. assim, ó, pensando que os jogadores eles têm que ter ali, acho que é regra também para todo mundo, né? O mês de férias. Volta 8 de janeiro. E o campeonato já é na semana seguinte. Não dá tempo de fazer uma pré-temporada. Então, eu acredito que esses principais do time, realmente, eles não vão estar aptos a jogar o primeiro e o segundo jogo do campeonato, talvez. Eu acho que é válido trazer o pedaço sub-20, mas trazer jogadores que não foram utilizados, como tu falou. Trazer o Luca, trazer o Ricardo Matias, trazer o Gabriel Carvalho, que está jogando um monte, mas que tem 17 anos. Tem que então, jogar. Assim, tem que jogar todo fim de semana. Cansei. Azar, vai jogar, tem 17 anos. É isso aí, cara. Tipo, Tem que jogar querendo todo ou não, fim é de isso. semana. Eu acho que é um Fux. É isso que ela tem que jogar, cara. Sabe assim, ó, tem que jogar. Mas é que nem tem a gente jogar. falava do Inter de Santa Maria. O Jonathan Alemão tava no profissional, mas também tava no sub-17 e tem que jogar E todo tá fim de certo, semana. cara. O Anthony? O Anthony, o Que é mais Ivan, velho, que agora mas- vai voltar, né? De lesão, pode ser utilizado também. Esses jogadores têm que estar, sabe? Os laterais Os agora. laterais, o Brian Aguirre, o é. tal do Natan, que, né? Ninguém sabe o paradeiro Seja bem-vindo. do amigo. Enfim, tem que usar. Mas eu sou da linha, cara, assim, ó. Primeiro momento que tu puder usar os titulares, tu tem que usar. O Campeonato Gaúcho do ano que vem não pode ficar longe do estádio Beira-Rio. Não pode. Não, É usar o não sub-20, mas não que nem na copinha pra dar Não. rodagem, é pra ganhar. É pra ganhar. É pra ganhar. É assim, ó. Vai usar o sub-20? Com o Roger. Então usa o sub-20 pra ganhar o jogo. O Roger é técnico. O Roger é técnico, com certeza. Com certeza. Se ele puder, né? Sim. Enfim, o cara merece umas férias também. Mas tem que ganhar, tem que ganhar. E o gauchão tem que ser a primeira prioridade do Inter. Eu não vou aceitar, eu como um colorado influente, não vou aceitar que chegue no início do ano os caras falem assim, nossa meta esse ano é ganhar tal campeonato que ainda nem começou. A meta é ganhar o gauchão. Depois se pensa no resto. É porque o próximo ano, o próximo gauchão é histórico, né? Já é histórico. Porque o Inter vai buscar ganhar pela primeira vez em 9 anos. 8. Serão 9. Serão 9. É verdade, é verdade. Enfim, ganhou o último em 2015. Porque 2016. 16. E o Grêmio, que é o octa inédito, né? Que só o Inter tem. O que tu acha, Lucas? Cara, eu acho que esse calendário ficou uma loucura. Mas, enfim, é o que a CBF conseguiu encontrar para se fazer. Eu acho que tá certo o Inter dar prioridade pro gauchão, apesar de que é sempre favorito. Esse ano era o favorito e aconteceu o que aconteceu. E vai chegar no final, querendo ou não, o Inter vai jogar, se jogar a final, porque nos últimos anos não tem jogado, com esse peso de estar há 8 anos sem ganhar nas costas. E a gente sabe que se for um clássico, como tende a ser, com um peso desse nas costas, é um jogo que pode ganhar um caráter diferente. Eu acho que o Grêmio, num confronto de 2 jogos com o Inter, claro, a gente tá prevendo daqui a muito tempo, o elenco vai ser diferente, mas enfim, o Inter tratando como prioridade, o Grêmio também tratando por causa desse recorde.
pode cair para os dois lados. Hoje, falando, o Inter é muito melhor que o Grêmio, mas enfim, a gente está tratando daqui 4 meses para uma decisão de Campeonato Gaúcho. Falando do calendário, a CBF pode ter dado uma enlouquecida, né? Porque tem que ver que Botafogo ou Atlético Mineiro jogarão um Mundial que acabará dia 19 de dezembro e o estadual começará dia 14 de janeiro. Então, esses clubes terão menos tempo ainda do que o clube que for ao Mundial, terá menos tempo ainda que os demais clubes do Campeonato Brasileiro. Provavelmente vai ter que perder quase todo o estadual, ou pelo menos quase toda a primeira fase, se for dar férias longas para os seus atletas. No mais, esse calendário vai ficar uma bagunça, porque a CBF decidiu paralisar no Super Mundial, que vai acontecer em junho do ano que vem. Que é um absurdo, né? E, bom, paralisar praticamente um mês para esse campeonato. É muito tempo, cara. Eu acho que Os estaduais vão acabar 3 dias antes do começo do Campeonato Brasileiro. Eu não sei como é que foi, qual que foi a distância desse ano. não me recordo. Foi uma semana, se não me engano. Mas Começou assim, ó, antes do final de semana. não tem como não parar por causa do campeonato, né? Porque vai ter 4 brasileiros lá. E são 4 brasileiros que... Fluminense não, mas assim, são 3 brasileiros que vão brigar por parte de cima da tabela. Só que a questão é, até onde esses brasileiros vão ir na competição? Existe uma grande chance deles serem eliminados de cara. Primeira fase. Não seria surpreendente. Não, seria... Não. É. Por que não volta o campeonato daí? Mas é que, Só cara... que daí não tem como planejar, né? Não tem como eu cravar agora assim e falar, tipo, ó... Vamos voltar na segunda, na terceira, se caírem. Não dá. Mas é um absurdo levando em conta a enchente, cara. Lógico. Isso É por isso que eu falo. Lógico. Como é que tu acha tempo e tu acha viável? Lógico. E aí na enchente, que, enfim, pô, é uma questão muito maior. E, cara, 3 times. Não, e outras... Tanto quanto. Tirando o lado humanitário, pensando só no futebol, olha quantas vezes teve jogo da seleção brasileira e não parou o campeonato. A data FIFA hoje que eles fazem, que volta um dia depois. E ano que vem vai ser assim também. Tá entendendo? Já, Tipo assim, ó, não tem já cabimento, fique cara. claro, o calendário tá prevendo que um dia após o fim da data FIFA Não terá tem- rodado do Campeonato Não Brasileiro. tem condição, sabe? Assim, enfim... é claro, esse tema é muito delicado, mas tem que ser tratado nessa questão do calendário, tem que ter um debate amplo disso. Ainda mais que mais jogadores com destaque internacional Estão vindo. E não dá pra ficar naquela coisa rasa de tem que acabar com os estaduais. Essa é que a próxima papo, pergunta. pô, é um papo assim, ó, não tem cabimento nenhum. Tu também é O contra. que eu acho é que não é que tem que acabar com os estaduais, tem que ter menos datas de estadual. Hoje a gente está trabalhando com, dependendo do campeonato, né? Mas enfim, o gaúcho são 15 datas, 9 rodadas na fase de grupo, 6 de mata-mata para os... Então, 15 datas e... Não, 11 na fase de grupos. São 17 datas. Isso. 17 datas, então... Sei lá, tem sido discutido esse formato que está sendo testado na Champions agora, que tu não vai enfrentar todos os clubes na mesma tabela, e aí, sei lá, diminuir para 10, 12 datas, já dá um alívio, que são 2, 3 semanas do calendário. Então, eu acho que tem que ser algo que tem que ser pensado. Eu acho que não é deixar de existir o estadual, mas tem que ser repensado o formato. Alguma coisa tem que mudar, porque o Campeonato Gaúcho são 17 datas, mas e o Paulista? São mais ainda. Então, é um tempo que vai pesando, e isso acaba apertando os campeonatos mais importantes da CBF, da Conmebol. A gente falou do Inter, mas a gente também não sabe como é que... Sabe menos ainda até, como é que vai estar o Grêmio pro Campeonato Gaúcho, né? Porque a gente não sabe nada. A gente não sabe nada, a gente não sabe se alguns jogadores vão ficar, a gente não sabe quem vai ser o técnico. Porque tem saído em vários lugares que o Renato vai sair. Não se sabe para onde. Saiu agora que ele vai ir pro Cruzeiro, junto com o Gabigol. Mas já saiu também que ele ia pro Corinthians. Também a última notícia que eu vi é que o Tite realmente vai pro Grêmio e ele até indicou a contratação do Quinteiro. É o que se fala na Argentina, né? Que enfim, surgiu essa ideia aí. Aceita, mas eu não sei se isso daí procede muito também, Acho não, estranho. né? Eu também acho que é mais... Não vou reclamar da fonte, mas é estranho. Falação de lá, falação de cá, mas se fosse verdade seria bem interessante. Bom, vamos passar pro Grêmio então. O Inter, já falamos bastante. O Grêmio conseguiu resistir contra o Palmeiras até que no segundo tempo o jovem Estevão balançou as redes e confirmou a vitória por 1-0.
O Grêmio hoje está em 12º do Campeonato Brasileiro, ainda com 39 pontos, em busca dos 45 para se garantir, né, o máximo possível na elite de 2025. O Renato foi com uma proposta que não foi inédita, de buscar o contra-ataque. Ele mesmo falou depois que deu errado, que não deu certo. Isso foi inédito, né? Ele assumiu o erro. Tu acha que a estratégia foi o grande erro contra o Palmeiras ou não tinha muito o que fazer por conta, enfim, da diferença de qualidade? Cara, o que me pega é a forma com que a estratégia é aplicada, porque eu vim aqui semana passada e falei, o Grêmio tem que montar uma estratégia para se defender e usar dos seus pontas para contra-atacar. É a única forma de tentar, enfim, marcar contra o Palmeiras diante do nível técnico que as duas equipes estavam. Mas o problema é que a forma com que o Grêmio se defendeu atraiu o Palmeiras completamente para o último terço e fazia com que o Grêmio fosse pressionado a todo instante. A forma com que o Grêmio se defendeu acabou custando muito caro. O Grêmio teve a oportunidade de abrir o placar com o Vidiaçante numa genialidade, mas foi a única chance do Grêmio no jogo. O único diferencial técnico do Grêmio conseguiu limpar toda a defesa do Palmeiras e acabou parando no Everton. Mas a estratégia dá errado quando o Grêmio se defende de forma errônea diante de uma equipe que é muito qualificada como o Palmeiras, e aí a gente vê as 35 finalizações a gol, 1-0 enganoso, porque era para ter sido muito mais. Então, eu acho que esse é o erro. A estratégia, no papel, no teórico, era isso mesmo. Tinha que armar um sistema defensivo sólido e apostar nas velocidades dos pontos, que o Grêmio não conseguiu em nenhuma vez na partida. É muito surpreendente um time levar 35 chutes, né? É um negócio que... Não se vê. Cara, não lembro quando foi a última vez que eu vi isso. Sexta-feira. Tirando sexta-feira, é claro, né? Mas é muito errado eu dizer que... Não tô tirando o mérito do jogador. Dizer que o gol do Estevão também teve um erro do Marquezinho. Teve. Ah, tá. Eu acho impressionante ele ter tirado uma nota 10 no SofaScore falhando no gol. O gol do Estevão é uma falha do Marquezinho, né? Porque eles palmam no pé do cara. Pô, mas pelo amor de Deus, né, cara? Não, tudo bem. Não, lógico. Não, assim, sim, ó, sim, cara, não tira o mérito das outras defesas. Tava cansado, né? Sofreu o jogo inteiro, tava cansado. Mas, de qualquer forma, tem um... Sim. Até tem que ser avaliado. Até quando ele faz a melhor partida da vida dele, Ele falha. ele falha. Cara, jogador... O pênalti contra o Atlético Goianiense. Ele vai lá, pega, mas toma o gol. Enfim. Ai, Cara, o negócio do Grêmio, sendo bem sincero, meu, é acabar o ano. É acabar o ano, ninguém mais tem paciência, ninguém quer nada, sabe? O torcedor do Grêmio não quer nada. O torcedor do Grêmio quer 45 pontos. Quer descansar. Se o torcedor do Grêmio puder fazer o seguinte, 45 pontos, aí tem mais 3 jogos, acaba, não quero mais jogar. WO, azar. Ele faz, mano. Não tem dúvida. Não faz? Não. Até parece, cara. Se o Grêmio tiver com 45 pontos com 3 rodadas pra acabar... Olha o Libertadores. Não, os caras querem que o campeonato Ele acabe. começou o último programa falando que o Grêmio tava... Não, eu falei, verdade. depois desse jogo contra o Palmeiras, o Grêmio não perde mais no Campeonato Brasileiro. Aí, cara... Virou vocês moda estão agora. fazendo, cara? O Ipiranga não perde mais até 2025. até chegar na Série B. Não, Cara, mas é que assim, o calendário do Grêmio ele não é de todo mal, mano, daqui pra frente. Qual que é? É Juventude, São Paulo e Corinthians em casa, Pô, eu vou ter que defender Estresse. o interior, hein, cara? Sim. Mas depois a gente fala. Vitória fora e o jogo com mais dificuldade contra o Cruzeiro fora, que é um time que não tá Eu acho que o demonstrando do um bom Vitória futebol. fora é mais perigoso que o do Cruzeiro. Pois é isso que eu tô falando. Não é um calendário Os jovens do Canabrava. difícil. Então dá pra não perder até o final Tu do vai campeonato. defender a Juventude? Mas depois. Vou. O Juventude contra o Grêmio. Depois. Pode jogar... Nossa, o Juventude não ganha do Grêmio na arena, mas assim, ó, nem com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Eu vou trazer uma informação, então, que eu tava lembrando esses dias. No dia que do jogo de volta da semifinal entre Inter e Juventude, eu almocei com o Antônio no restaurante universitário do UFSM. Aí eu falei, e como é que vai ser hoje? Ele falou, juro por Deus... Hoje, impossível perder. Não, perdeu? E falou, e assim, foi uma Jogo de resposta volta na semifinal do Gauchão. impossível ser eliminado. Juro. Sério. Não sei se mas tu vai lembrar. era, pô. Não, e eu concordei. Eu não lembro, Mas eu é não que duvido. a tua reação é Mas que foi assim, ó, uma reação Eu de... lembro de ter cara, ficado muito segundos. feliz nesse dia. Grêmio e Juventude na arena
É 3 pontos o Grêmio, mas assim, ó, me cobrem quanto vocês quiserem, cara. Ah, porque é o jogo do século. Tá todo Não, mundo. calma aí. Não, Isso sim, aí mas- é loucura. Não, é loucura, mas assim, é ó, loucura não, falarem isso. o que eu tô dizendo é Hipoteticamente. estão dando a importância pro jogo. Então, tipo assim, tá todo mundo entrando focado, jogador de juventude do Grêmio. O Grêmio ganha esse jogo, assim, ó, com uma tranquilidade absurda. Não, mas Vale lembrar, o Grêmio ganhando esse jogo contra o Juventude e as equipes que estão acima dele tropeçando, o Grêmio ficaria a 1 ponto do G9. Faltando 4 rodadas. A minha defesa não é que vai ganhar. A minha defesa é que o Juventude estava morto e se reergueu de uma forma que não se esperava, porque ganhou de virada do Bahia. Não, Essa é a verdade. minha defesa, que não dá pra tirar mais tanto quanto estava Não, e tirando com semana todo passada. respeito ao Juventude, Mas tomara que fique na Série A, porque é importante pro nosso estado. Mas a história... contra o Grêmio não vai... Nossa senhora. Cara, o Juventude ele pode ficar na Série A, ele tem condições de fazer esses pontos ainda. Mesmo sem o jogo do Grêmio. Mesmo sem jogo Sim. do Grêmio, tem Cuiabá em casa, que empatou com o acessível. Botafogo. Vai pegar um Atlético Mineiro reserva. Claro, vai ser um bom time do Atlético, mas é um Atlético Mineiro 3 dias antes da final da Libertadores. E vai jogar contra o Cruzeiro na última rodada, provavelmente não disputando por mais nada o Cruzeiro dentro do Jacone. Então, tem por onde Aí é mala pontuar. branca. Tem por onde pontuar para se salvar do rebaixamento. Fora que quem tá abaixo do Juventude não tá pontuando também, que Não é. Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense não conseguem vencer. Cara, eu acho que esse é o Z4 perfeito. Qual? É Atlético Goianiense, Cuiabá, Atlético Paranaense E e Red Bull Bragantino. Eu gostaria, eu ficaria perfeito. feliz. Não, eu- É que, assim, Eu fico feliz com isso também. considerando que um grande caiu, considerando que o Atlético Paranaense é grande, não é gigante, mas é grande, Grande. eu fico satisfeito. Eu também fico Pô, satisfeito. é um time que merece cair. Não, merece. Todo respeito. E o ano Respeito de Red Bull nada, mano, Bragantino. merece mesmo. E é 100 anos e o centenário esse ano é do Ipiranga. É verdade. E o ano de Red Bull A gente Bragantino teve a disputa e... Bom, e Atlético Paranaense é terrível. Digno de um rebaixamento. não, então... Bom, mas voltando pro jogo. Cara, chegou a ser... Assim, me deu agonia de ver as defesas do Marquezinho. É agoniante ver como um time... Cara, parecia que não tinha ninguém... É tão na incapaz. Sabe Cara. aquele treino, os caras treinando, e daí, vamos treinar bola parada, por exemplo. Aí no treino do Grêmio lá, o Renato bota as coisas pra treinar, alguém cruza e alguém cabeceia, mas não tem ninguém marcando. Era o Palmeiras atacando. Cara, foi agoniante ver a quantidade de defesas que ele precisou fazer. Cara, foi surreal. Surreal. Fora os gols perdidos, né? Eu lembro que teve uma hora que eu até comecei a acreditar que os deuses do futebol iam dar Tava vitória assistindo. pro Grêmio. Porque, cara, tem um lance do Rafael Veiga, tipo, mais ou menos da marca do pênalti, que ele bate sozinho na área e a bola passa raspando a trave. E daí, menos de 2 minutos Do depois... Gustavo Gomes também, Aham, né? menos de 2 minutos depois tem o lance do Gustavo Gomes, que a bola tá pingando na pequena área e ele consegue perder o gol. E ali eu pensei, cara, Deus tá reservando algo pro Grêmio nessa noite. Porque o Marquezinho tava fazendo a partida da vida dele, os caras perderam 2 gols inacreditáveis, mas o normal aconteceu, o Grêmio tomou um gol do Palmeiras. Cara, mas o bizarro é que quando o Marquezinho joga assim, em noites de Danley, em noites de Marcelo Groi, é só ele que joga. Isso diz muito. E aí quando o time tá ajudando ele não consegue. Parece que ele, sei lá, não leva... Não querendo criticar a credibilidade dele, mas parece que ele não leva tanto a sério. Quando não precisam dele a esse ponto. Sei lá. Eu não sei, estranho. eu acho que a tese se sustenta em quando o goleiro é mais exigido, ele vai demonstrar mais do futebol dele. Quando tu tem 35 finalizações em direção ao teu gol, consequentemente tu vai fazer mais defesas. Tu falou no início do episódio, eu só quero confirmar se foi isso que tu falou. Diga. Que mostrou que ele é o titular do ano que vem. Não. Que ele pode ser. Que ele pode ser, É que pode assim, ser ó, o titular. Pode ser, sabe por quê? E eu vou falar bem claro, assim, que é uma coisa que eu sempre falo. O Grêmio tem que contratar um time inteiro pro ano que vem. Um time inteiro. O único jogador do Grêmio que a gente olha hoje e fala assim, esse cara é titular. Claro, pensando Não, que o Grêmio calma quer aí. ganhar. Pensando que o Grêmio quer ser campeão de algo ano que vem, que eu imagino que é o que o gremista quer pensando no time que ele torce, o Grêmio precisa contratar um time inteiro pro ano que vem. Por quê? O único jogador do Grêmio hoje que é titular, que pode ser titular nas grandes equipes do Brasil, falo em Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que pode vir a se tornar um time que joga muito bem. O Inter hoje é o Vila Sante. O único. Ah, mas o Braithwaite dá pro gasto assim. Beleza, pode se tornar um bom jogador tendo grandes companheiros. Mas não tem. O Monsalve pode ser
Pode ser, mas não joga. O Cristaldo, bom jogador, nada além disso. Agora, o Grêmio precisa contratar muita gente. Então, pensando que tem que contratar muita gente, tu não vai conseguir contratar todo mundo. E aí, tu vai pensando assim, ó, como eu falei, cara, o Grêmio não precisa contratar um centroavante pelo ano que vem. Porque o Braithwaite resolve. O Grêmio tem o Arias no banco, pode Porque a bola virar tem que chegar nele, né? Tem que chegar nele. Então, assim, essa é a posição que tu já descarta. E o goleiro pode se tornar uma posição descartável. Eu, se fosse gremista, gostaria de ter um novo goleiro. Não gostaria que fosse o Marquezinho. Mas, pensando em prioridades, que é zaga, que é lateral direito e esquerdo, que é ter mais volante para competir com o Dodge, enfim, para ter um cara reserva do Vila Sante, que vai ser convocado sempre, ponta, enfim, aí talvez o goleiro acabe se tornando vai indo para trás naquela lista de prioridades. Eu mantenho a tese que tem que ter, mas bem como disse o Antônio. Tem prioridades, talvez, mas tem que trocar o goleiro. mas tem que trocar o goleiro também. Eu acho que a prioridade do Grêmio é contratar 2 laterais esquerdos, um titular absoluto, e contratar 2 zagueiros titulares absolutos. Aí, a partir disso, mais um lateral direito, goleiro, um primeiro volante e um ponta de qualidade titular também. Eu acho que é essa a prioridade, mas principalmente reestruturar toda essa defesa, do goleiro aos laterais, mas eu acho que ainda o lateral direito, claro, o João Pedro faz uma péssima temporada, mas com uma engrenagem que funcione, ele serve, diferente do lateral esquerdo e diferente da defesa. Eu acho que prioridades, 2 zagueiros, um lateral esquerdo titular, dessas 3 funções, e um goleiro titular também. São as 4 posições que o Grêmio precisa de um titular absoluto. O Grêmio volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 20, às 7 da noite, contra o Juventude, na Arena. O Grêmio não vai ter à disposição Soteldo, Aravena e Vila Sante. Quer dizer, pode ter, mas porque eles vão estar com as seleções nacionais deles. Mas se tiver, eles vão estar descontados, né? Então é provável que não tenha. Placares, Grêmio e Juventude. 2-0 Grêmio. 2-0 Grêmio. Ah, cara. Eu não queria falar. Diz que eu não acho que o Juventude vai fazer gol. Mas o Grêmio pode tomar. O Grêmio faz pelo Juventude. Não, então eu vou botar 2-1 Grêmio. Foi mal aí, hein? Galera do interior. Galera do Bom, vamos falar um pouquinho sobre seleção brasileira. Não é dos melhores assuntos. Não é dos melhores, mas vamos falar. Bom, eu tenho aqui a convocação, mas eu não vou falar inteira, só se precisar de alguma posição. Mas tem algumas coisas interessantes nessa convocação. Não vai ter o Endrick. É o reserva do Real Madrid, realmente não tem muita... Né, acaba não Eu tenho uma jogando reclamação muito. a fazer sobre isso. Sobre isso do Endrick? Não sobre isso do Endrick, Sobre a mas pela convocação. justificativa dele. Então, por favor. Cara, ele dá a justificativa que o Endrick é o reserva do Real Madrid, mas no meu ver ele é o potencial 9 da seleção brasileira ao longo prazo, e ao mesmo tempo ele convoca o André, que é reserva do Wolverhampton. Então a justificativa dele não se sustenta. Não se sustenta. Porque se o cara é reserva do Real Madrid e não é convocado sendo o potencial craque da próxima geração da seleção brasileira, o André, que é reserva do Wolverhampton, não pode ser convocado para a seleção brasileira. Que leitura. É verdade. O Wolverhampton, mesmo que tenha o Matheus Cunha, que está voando na Premier League e não recebe uma oportunidade na seleção. Né, João Pedro? Pra Nem mim o o João Pedro é o mais absurdo, cara. O João Pedro a curto prazo, centroavante da seleção eu brasileira. concordo com o João Pedro, mas o ponto é, ele está convocando um reserva de um time que tem um brasileiro que está voando e pela mesma justificativa não leva o Endrick para a seleção brasileira. Então, as justificativas dele não se sustentam. O Endrick tem que ser o titular do Real Madrid. Eu acompanho muito o cenário internacional, posso dizer. Perfeito, não vou questionar. Não vou questionar, mas é complicado. Não, enfim, não, tô brincando. Cara, teve isso do Endrick. O João Pedro que é novo também, né, cara? João Pedro acho que tem 23, 22. Pô, ele não é um jogador velho, o Matheus Cunha, eu acho que já tem perto dos 30. Já foi anunciado quem vai substituir o Rodrigo? 25, 26. Foi? Sim, Gabriel Martinelli. Martinelli. Gabriel Martinelli. E o Léo Ortiz na do Éder Militão. Pois é, tá. Antes disso, o Rafinha com a 10. Só um parênteses antes. João Pedro, 23 anos, e o Matheus Cunha tem 25. Um adendo antes ainda. Não, por favor. Ele convocou o André, que é reserva do João Gomes no Wolverhampton, E não e não convocou o João Gomes. É isso.
João Gomes que já tem boas passagens, ainda mais por esse ciclo, né? Se criou uma ideia. O André é Era um bom titular jogador. na Copa América. O André é um Sim. bom... O André é muito bom jogador, mas, enfim, passou a fase do Fluminense. Passou. Passou o... Acabou. Vira a página, galera. Não, e acabou mesmo. Acabou pra todos todo ali. mundo ali. Todos ali. É. O Cano já não... Pô. Não, estão de ressaca, pô, há uns 12 meses. Rafinha com a 10. 10. Gosto. Eu acho que é o mais justo no momento. Eu acho que ele é o melhor jogador No brasileiro momento, pra que é? vestir a É 10. justíssimo. Acho. Tu falando isso? Cara, eu não sou hater dele. Não, eu que sou. Eu não sou hater dele, cara. Eu só acho que o que Nossa ele fez Senhora. na Copa do Mundo não tinha que ser perdoado tão facilmente. Meu Deus do céu, cara. O que tu simplesmente. odeia o Rafinha, o Odeio. Fabiano Baldassi não odeia o Grêmio. Cara, mas o Então, Rafinha, dentre todos os jogadores brasileiros em atividade, é o que melhor demonstra futebol nessa temporada. Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo na Do temporada. mundo. Eu diria top 5 do mundo na temporada. O segundo melhor brasileiro é o Gerson. Não. Tô brincando. Não. É que eu vi o nome dele e ele vai ser Titular. o titular agora. O Gerson vai ser No titular. lugar do Paquetá. É meio estranho, né, cara? Mas tudo bem. É. Eu não acho o Gerson um mau jogador, mas também não consigo ver ele como um cara para ser titular da seleção brasileira hoje. Né? Então, mas a opção do Dorival. Gosto do Rafinha. Rafinha tem que jogar de meia, pelo menos. O Rafinha eu acho imperdoável. Imperdoável é forte, mas eu acho que não tem que ser perdoado E volto a facilmente o que ele repetir. fez na Copa de 2022. Foi sacanagem. Pô, não foi, cara. Não. Pegaram muito no pé dele, mano. Coitado, né? Pegaram Aquele muito pivô É que ele é pé. colorado, né, cara? Tu vai ficar defendendo o Colorado. Mas volta a repetir, essa posição vai ser o demônio pro treinador nesse ciclo. Rafinha, Luiz Henrique, Estevão, Rodrigo, tem ponta direita bom demais, né? Savinho, Martinelli. Savinho. E aí nenhum joga. Não, são 5 pontas É direitas. inacreditável, cara. São 5 pontas direitas de um nível espetacular. Só que ninguém joga o nível que a gente espera. Mas É. enfim, mas eu concordo com o Lucas. Tem que explorar. Hoje o Savinho é o que desempenhou melhor desses caras, né, pra jogar na ponta. Mas o Rafinha não pode ser É o melhor reserva momento. em hipótese alguma. E aí já digo, precisou de meia é o Andréas Pereira. Ah, sim. É, o Andréas sim, Pereira. sim. Muito, Foi bem no último inclusive. jogo e assim, ó, é ele, cara. Cara, na maioria dos jogos que ele joga pela seleção, ele vai bem. Tem que... Ai, mas joga no furro, azar, Não mano. me importa. Vai lá, joga. Perfeito. E o Léo Ortiz, teve um debate, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que ele é menos zagueiro que alguns zagueiros. Quer dizer, que o Vitão. Foi o debate, né? Mas é que o problema é que o Léo Ortiz, ele tá no eixo, né, cara? E ele já foi pra seleção uma vez, isso pesa muito. Mas vocês concordam com isso? A entrevista do Vitão também forte, né? É. Dizendo que o cara precisa trabalhar o dobro. Ele falou do Alan Patrick também. Eu acho o Vitão melhor que o Léo Ortiz hoje. Eu acho que o Eu Vitão acho. faz uma temporada melhor que o Léo Ortiz também, mas o Léo Ortiz, ele também por ser do eixo, mas desde a época do Red Bull Bragantino já se Ele já é de seleção, criava esse cenário de seleção pra ele, já foi um jogador que já teve os olhos da Europa, então sempre teve essa visão diante do Léo Ortiz que viria a ser um jogador de seleção O Léo brasileira. Ortiz jogou de volante essa temporada, né? Então, assim, o Vitão jogou de zagueiro a temporada inteira. Claro, eu acho o Vitão hoje um jogador melhor que o Léo Ortiz, né? Na carreira toda a gente tem um debate interessante. Mas eu acho que o Vitão mereceria mais. Fico feliz que ele não foi como Colorado, porque daí não desfalca o Inter. Mas, cara, ele merecia bastante. A temporada do Vitão é bem boa. E o Léo Ortiz, ele foi porque o Éder Militão se lesionou, né? Também, Então, não foi também. a primeira opção. Tá aí o Alan Patrick. Falando sério. O Alan Patrick não vai pela idade. Eu também acho que é pela idade, mas Não é pelo... por bola jogada, É, ele que aí é merecia. uma contradição. Eu acho assim, ó. É que é sempre pensando no próxima Copa, né? Não e é aí eles por ficam momento. nessa E daí o lenga-lenga, Endrick não é cara. convocado. Cara. Porque não dá pra chamar, porque tá no próximo ciclo. É que nem, por exemplo, agora na Copa América, não vou chamar, sei lá, por exemplo, o Thiago Silva. O Thiago Silva não vai jogar o próximo ciclo, mas a Copa América é agora, é um mês, sabe? Deu, joga e ganha a Copa América. O Alan Patrick, por exemplo, mereceria muito ir pra seleção. Muito. E a Copa do Mundo é em 2026, é daqui a 2 anos. Como que ele vai estar daqui a 2 anos, eu não sei. Mas joga agora, o momento é agora. Porque daí tu vai deixar de convocar o André. Mas daí o André não vai entrar. Sim. Entende? Então, azar. Bom, o jogo dessa semana vai ser Brasil e Venezuela.
placares. 3-0 Brasil. 3-0 Brasil. Eu ia falar também. 0-0. É? Bom. Brasil e Uruguai. Esse jogo vai ser no Brasil, Brasil e Uruguai. Esse aí vai ser 2-1 Brasil. 1-1. 1-0 Brasil. É? Bom, eu quero falar um pouquinho, a gente tem poucos minutos, sobre a Copa FGF. Vai. A gente teve os jogos de ida das semifinais. Juventude e Ipiranga em Flores da Cunha, né, mando do Juventude, 0-0 com o Ipiranga jogando muito mal. Nossa, parecia as últimas rodadas do Campeonato Gaúcho. E a outra semifinal foi Gaúcho e São José, em Passo Fundo, e foi 1-0 São José. Infelizmente, eu acho que não vai estar dando. Mas enquanto tiver 1% de chance, terei 99% de fé. O Ipiranga e Juventude jogam o segundo jogo no Colosso da Lagoa essa sexta-feira. E o outro jogo, eu não lembro quando que é. Por favor, atualizem as finais de vocês. Tem alguma mudança? Se o Gaúcho perdeu em casa, acredito que não vai reverter o placar no tapetinho de São José, então vou ser obrigado a mudar a minha aposta. Mas o Ipiranga vai pra final, vai ganhar em casa. Eu acho que o Ipiranga vai pra final e eu acho que a final vai ser complicado. Vai ser São José que vai passar. A final é dura. Cara, a final é E bem o São José dura. que é o atual vice-campeão. Né? Bivice, se não me engano. Eu acho que foi duas vezes. As duas finais foi São Luís e São José. Trivice agora. Cara, eu acho que o Ipiranga é mais time, né? Mas o São José joga um futebol melhor. Mas vou torcer pelo Ipiranga aí em respeito à tua pessoa. Embora eu tenha um carinho muito especial pelo São José. Tem, né? Sim, já pisei no estádio? Eu acho que o... Pra quê mesmo? Pro show do João, pô. Eu acho que o... É que foi o primeiro jogo com o novo técnico. Eu acho que... Eu tô ansioso. É que não tem muito como saber. Eu tô ansioso. E saiu muito jogador. Tanto que o destaque foi o Danielzinho, que era da base. Ai, menosprezou, amigo. Não fala. querido, O Danielzinho que ninguém conhecia, tá estrela da Série B pelo Mirassol. Tá? Que assiste o programa. Um abraço pra ele. Bom, eu acho que o Ipiranga vai ganhar e o São José vai confirmar o resultado. E aí semana que vem a gente pensa na final. Eu não tenho cabeça pra pensar na final agora. A Copa do Brasil é muito dinheiro, cara. A gente vai olhar a final no estádio, transmitir. Vamos sim. Bom, muito obrigado. Estamos chegando ao Valeu. fim de mais um episódio do Hat-Trick. Você nos acompanha na TV Santa Maria, canal 19 na net, e no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Nos encontramos semana que vem. Até mais.